Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Meus amigos imaginários. A moça que nos conta esse relato diz que desde criança ela é meio esquisita. Até hoje ela é meio esquisita, meio estranha. Diz que a família dela tem um pouco de medo dela. Ela conta que eram em 4 filhas e a mãe. O pai faleceu quando ela tinha 5 anos de idade. Ela conta que as irmãs já eram adultas, só tinha ela de criança ali na casa e no quintal que elas moravam na época. E ela diz aqui que desde muito cedo ela sabia como ela tinha morrido na outra vida. Ela diz que sabia que morreu afogada na outra vida. Enfim. Ela conta que uma certa hora da madrugada, quando ela era criança, quando todo mundo já estava dormindo, ela acordava com alguém acendendo a luz do quarto para brincar com ela. E como ela dormia na mesma cama com a mãe e com uma outra irmã, quando essa pessoa acendia a luz do quarto para brincar com ela descia da cama sem ninguém perceber e pegava os brinquedos dela e ficava ali brincando. Brincava ali com alguém. O engraçado é que ninguém acordava com a claridade da luz do quarto acesa. E aí ela brincava e no outro dia de manhã ela acordava, chegava a acordar ajoelhada assim, ó, nos pés da cama, dormindo. E a mãe dela perguntava o que aconteceu, por que ela estava dormindo daquele jeito, e ela falava que alguém acendeu a luz para brincar com ela e ela estava brincando. E ela conta que isso sempre se repetia. Certa vez ela estava no banheiro e ela conta que o banheiro ficava dentro da casa, porém distante dos outros cômodos. E ela ali no banheiro e o cesto de roupa suja, era um cesto de vime, estava pegando fogo. E ela sentada do lado do cesto olhando ele pegar fogo. Nisso uma irmã dela foi lá e viu. No caso, foi a irmã mais velha dela que acordou para ir no banheiro e por acaso viu isso acontecendo, viu essa cena. O cesto pegando fogo no banheiro e ela sentada do lado olhando isso e detalhe que ali bem pertinho, quase ao lado dele também tinha um botijão de gás. Imediatamente a irmã dela puxou ela dali de dentro, deu um chacoalhão nela, gritou para as outras. Aí enquanto a mãe dela pegava ela e tirava ela de perto, as outras tentavam apagar o fogo. Enfim, foi um fuá. Ainda bem que o fogo não estava muito intenso. Ele queimou apenas algumas roupas ali, algumas roupas novas da irmã do meio dela. E a mãe dela perguntou por que é que ela botou fogo no cesto de roupa. E ela, inocente, respondeu que foram os amigos dela que mandaram ela fazer isso porque o ladrão ia entrar na casa. Tinha um ladrão que estava invadindo a casa e ela precisava espantar esse ladrão. E os amigos disseram que botando fogo ali ia espantar o ladrão. E ela fez, inocente, né, criança? É claro que ela dormiu com o lombo quente, né, aquela noite. Mas após esse episódio, as coisas ficaram mais intensas na casa dela. A família dela passou a ver vultos em todo canto da casa, passando pela casa em qualquer hora do dia. Ouviam barulhos, ouviam gargalhadas, tudo sem saber de onde vinha. E ela ficava sempre muito doente. Os aparelhos domésticos, ora ligavam, ora desligavam sozinhos ou queimavam com frequência. A louça da mãe dela estourava do nada, sozinha também. E ela diz que como eram sozinhas, a mãe dela sofria muito com isso, né? Só tinham elas ali, não tinha muito amparo. E um dia as irmãs perguntaram para ela, para a moça que nos conta esse relato, se ela via ou se ela sentia alguma coisa ali. E ela dizia que quase todas as noites os amigos dela, os amiguinhos, vinham, acendiam a luz do quarto e a chamavam para brincar. E ela brincava quase que a noite toda com eles. E aí quando já estava quase amanhecendo, eles apagavam a luz e ela voltava a dormir. E ela contava que brincava com ele, com os brinquedos dela. Acabou que as irmãs e a mãe jogaram quase todos os brinquedos dela fora. Mas o problema não estava nos brinquedos, né?
E ela diz que mesmo jogando os brinquedos fora, esses amigos continuaram aparecendo e brincando do mesmo jeito. Até que um dia a mãe delas chegou com uma novidade. Elas iriam mudar de casa e mudar de bairro, e foram morar num apartamento. E quando se mudaram, as coisas deram uma boa aliviada para ela e para a família, até ela completar 21 anos. Mas aí é outra história. Algum ser me puxou. A moça que nos conta esse relato diz que um certo fim de tarde, já quase de noite, ela, que na época tinha uns 8 anos, e um primo dela, que tinha uns 10 anos, precisaram ficar sozinhos em casa. Coisa que não era muito comum, porque sempre tinha gente na casa dela, mas aquele dia aconteceu alguma coisa que acabaram ficando sozinhos. Então eles resolveram que iam brincar de pique-esconde. Tudo corria bem durante a brincadeira, quando de repente ela vê o primo dela vindo correndo e gritando: "Tem alguém aqui! Tem alguém aqui!" Na hora, ela achou que era alguma brincadeira dele para tentar assustá-la, mas ele não parava de repetir que tinha alguém no quarto da tia dela. Aí ela tomou coragem e foi até o quarto da tia para ver se realmente tinha alguém lá. E ela olhou cada canto do quarto, não tinha ninguém. Aí ela teve ideia de olhar embaixo da cama. Foi quando ela viu uma pessoa andando. Quando ela olhou debaixo da cama, ela viu, acredito que os pés de uma pessoa andando ali. E ela foi acompanhando com os olhos essa pessoa, os passos dessa pessoa, né? Até que essa pessoa parou. E nessa mesma hora ela sentiu mãos, ela sentiu como uma mão se fechando em volta do braço dela, alguma coisa assim. E ela fechou o olho de susto. Na hora que ela fechou, aquilo estava puxando ela para trás. Aquelas mãos que seguraram no braço dela estavam puxando ela para trás. Nessa hora que ela fechou o olho e gritou o nome do primo dela, bem na hora o primo veio, pegou ela pelos ombros e tirou ela do quarto. E aí correram os dois para fora de casa e lá ficaram até alguém chegar. E depois repararam que no lugar onde ela sentiu aquela mão pegando ela no braço, tinha uma mancha, como uma marca roxa, como se fossem mãos realmente nos braços dela. E aí, estão gostando dos relatos? Então não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, hein? O menino no meio da sala. A moça que nos conta esse relato diz que uma certa vez, quando ela tinha uns 14 anos, ela tinha ficado sozinha em casa, então resolveu fazer um trabalho de escola que tinha para fazer, e assim que terminou o trabalho, foi descansar um pouco, ligou o computador e ficou ali no computador assistindo um vídeo, colocou fone de ouvido e deixou no volume baixo, porque a avó dela tinha saído e não tinha levado a chave. Então ela precisava ficar de ouvido para a hora que a avó retornasse para casa, ela escutasse a avó chamando e então abrir a porta, o portão para ela. E estava tudo bem até que do lado direito dela, no ouvido direito, ela escutou bem pertinho, assim como se alguém tivesse falado: "Ouviu?" Imediatamente ela olhou para o lado, olhou para o outro, mas não tinha ninguém. E aí sabe aquela sensação ruim tomou conta do local? E aí, de novo, ela escutou alguém falando, só que agora no ouvido esquerdo. De novo, "Ouviu?" Novamente ela olhou para os lados, não tinha ninguém e aquela sensação estranha ali naquele local, até que ela começou a se sentir observada pela parte de trás, como se alguém atrás dela estivesse olhando para ela. E quando ela virou para olhar, ela viu um menino sentado no meio da sala. Esse menino tinha pele pálida, cabelos negros e olhos meio puxados e totalmente negros também. Aí ela fechou os olhos e quando abriu de novo ele já tinha sumido. E durante um mês ela continuou vendo esse garoto quando ela ia dormir, quando ia se arrumar na frente do espelho ou via no corredor da casa dela enquanto ela estava no computador, enfim. Ela passou a ver esse garoto sempre. Antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês a nova estampa aqui da Loja Assombrada,
que é a camiseta Portal, uma camiseta muito bonita, num novo estilo que a gente está fazendo, que a frente dela é toda estampada num outro material, que é um tecido um pouco mais que estica, assim, ele tem, não sei se é lycra, mas ele estica. E aqui a manga e as costas é em algodão, como vocês já conhecem, como essas aqui. Ele tem uma estampa muito linda, eu gostei muito dessa estampa, gostei muito do estilo dessa camiseta. Ela não brilha no escuro, mas ela está muito linda. Está à venda na Loja Assombrada, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar dessa camiseta. O meu gato me protegeu. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu no dia 5 de abril de 2015. Foi por volta das 7h30 da manhã. Ela conta que mora com a mãe no mesmo quintal da avó dela. Então, no mesmo terreno, no mesmo quintal, mora ela e a mãe e a avó. E como de costume, toda manhã a mãe dela sai para levar a sobrinha dela na escola. E nesse dia ela acabou ficando sozinha em casa, porque nesse dia ela não teve aula. E aí ela estava lá dormindo quando o gato dela pulou em cima da cama, pulou em cima dela. E ela acordou para ver o que o gato estava fazendo, por que ele subiu ali em cima dela. Só que ela disse que o gato estava estranho, ele parecia assustado, ele olhava para ela assim, ele não estava normal. Não é que nem gato quando sobe na gente e fica ali se roçando só por querer deitar com a gente. Ele estava assustado. Até que o gato desceu e ficou ali na porta entreaberta, parado. Ele ficou parado ali na porta, como se fosse um segurança. Bom, ela virou e voltou a dormir, pensando que aquilo não era nada demais, né? Só o gato que, sei lá, tá meio doidinho aí, ficou parado ali, enfim. Não se preocupou com nada, voltou a dormir. Quando de novo o gato subiu na cama dela. Ele subiu na cama dela e ficou olhando para a porta. E ela já ficou curiosa, mas o que esse gato tá vendo, né? O que ele tá aí perturbado? E resolveu olhar lá também para ver o que é que o gato tava estranho. E ela acabou tomando um susto, porque no que ela olhou para a porta, ela viu uma sombra passando e indo em direção ao quarto da mãe dela. E aí do quarto dela, ela ouviu alguém mexendo no guarda-roupa da mãe dela. Essa sombra passou para lá e ela começou a escutar alguém remexendo o guarda-roupa. Na hora ela pensou, acho que minha mãe voltou, deve ser minha mãe. E aí ela começou a chamar pela mãe dela, e chamava pela mãe, chamava até que acho que a avó dela, da casa dela, escutou e gritou de lá, ela saiu! Aí que ela ficou assustada. Então ela catou o gato dela, se cobriu e ficou com o gato debaixo da coberta ali, esperando a avó vir até a casa dela para abrir a porta, né? Aí quando a avó dela chegou, ela contou isso para a avó e a avó disse que ia rezar e benzer a casa. E ela termina dizendo que sabe que os gatos, assim como outros animais, eles são sensíveis ao lado espiritual. Eles veem coisas que às vezes a gente não vê. E ela acredita que o gato dela tentou alertá-la ou protegê-la de alguma coisa que tinha ali na casa naquele momento. E ela sabe que não era um ladrão porque afinal não roubou nada, não levou nada da casa. E também ela diz que é muito difícil entrar na casa dela, não tinha como assim alguém ter pulado lá dentro simplesmente para remexer no guarda-roupa. Até porque a avó dela também chegou ali, não tinha ninguém, não tinha nada. Foi realmente uma sombra, alguma coisa ali, e o gato percebeu e foi para cima dela. Uma forma de proteção, talvez, né, protegendo ali ou alertando, tipo, ó, tem coisa aí. Cemitério Bela Vista. A moça que nos conta esse relato diz que mora ela, o marido e um casal de filhos no Rio de Janeiro. O marido dela é funcionário em um banco e ela é profissional liberal. E em dezembro de 2005, o marido dela, que sempre trabalhava até dia 31, ganhou folga nos dias 30 e 31, o que é um luxo. 30 e 31 de dezembro, né? Então, meio que sem planejamento, eles resolveram aproveitar, né, e viajar para Paraty, que é a última cidade do Rio de Janeiro, ali no litoral sul. E lá foram os 4 animados para passar aquele feriado ali, né? E na ocasião o filho dela tinha 5 anos e a filha tinha 10 anos. Enfim, chegaram à tarde lá em Paraty, encontraram um bom quarto numa boa pousada,
que ficava em uma rua íngreme, bem próximo ao centro. E aí o marido dela só queria descansar um pouco, né? Ele queria descansar. Já ela, a filha e o filho resolveram dar uma volta pela cidade. E no caminho da pousada até o centro, o que é que tinha? Um cemitério. E ela, como eu, assim sempre teve uma atração com respeito por cemitérios. Principalmente os de cidade pequena, onde você pode ver ele todo, só girando o corpo assim. Então, eles entraram pelo portão de ferro, ela deu boa tarde ali ao homem que parecia que era o zelador do local e foram ali explorando o cemitério, olhando aquele cemitério simples, pequeno, até um pouco descuidado, com uma única alameda larga e do portão já se avistava o Cruzeiro das Almas, que ficava no fim desse caminho, né, já ali perto do muro dos fundos do cemitério. Ou seja, um cemitério pequeno mesmo. E o cemitério é em um terreno inclinado, então ele tem uma linda vista assim para o mar. E aí o filho dela, que tinha 5 anos na época, virou e falou: Mãe, é uma bela vista. Ela achou curioso ele dizer isso, sorriu e concordou. E ela e a filha dela pararam para ler e ver algumas lápides lá, mas sempre de olho e alerta com o filho, que estava assim ainda admirando a vista do cemitério, né, a vista para o mar, mas ele estava a uns 20, 25 metros de distância delas, mas elas estavam lá de olho nele. Foi quando um homem se aproximou do garoto. E imediatamente ela já estava lá do lado do menino, né? Falou, não sei, não conheço, o que esse homem tá chegando aqui do lado, né? Era um homem moreno, magro, com um rosto de traços marcantes, olhos castanhos e expressivos e com cabelos negros no ombro, assim, ondulados, lindamente ondulados. Sabe aquele cabelo que só homem tem? Só homem consegue ter aquele cabelo lindo naturalmente. É uma coisa injusta, brincadeira. E esse homem aparentava ter entre 30 e 35 anos. E ela, meio sem graça de ir chegando e parecer desconfiada com ele assim, ela foi puxando o assunto. Oi, o senhor é daqui? E ele respondeu, não, eu vim visitar uns parentes, pai, tios, irmãos, e foi apontando para algumas lápides. Nessa hora o sol já estava se pondo e ela viu que o zelador já foi ficando em pé, meio que se preparando, ela já imaginou que ele já estava se preparando para fechar o cemitério. E a última coisa que ela queria era ficar presa dentro daquele local. Então ela apressou as crianças para saírem de lá, né? Se despediram daquele rapaz que estava ali no cemitério e começaram a descer novamente a alameda ali em direção ao portão de saída do cemitério. E depois dela dar poucos passos, ela já se virou para olhar para aquele rapaz e o rapaz já não estava mais lá. Ele tinha sumido, mas como pode? Como ela disse, era um local simples, sem túmulos altos para que ele pudesse ter sumido por trás de algum túmulo. Aquilo foi muito estranho, mas ela ficou quieta, não falou nada para não assustar as crianças. Aí na saída ali o zelador falou para ela, olha, eu já ia chamar vocês porque a gente fecha às 5 da tarde. E aí ela respondeu, olha, mas tem um rapaz lá dentro ainda, tá? Mas aí o zelador disse, dona, vocês foram as únicas pessoas que entraram nesse cemitério hoje. Aí todos se olharam e ela insistiu, não, tem um rapaz lá dentro ainda. E mais uma vez o zelador disse que não, que aquele era o único portão que tinha no cemitério e que ele não se ausentou em nenhum momento do portão e que quando ele precisava se ausentar, ele trancava o portão com cadeado, saía e depois abria quando retornava. Mas daí, para fugir da polêmica, ela mudou de assunto e perguntou qual que era o nome do cemitério. E ele respondeu, Cemitério Municipal São Francisco de Assis, mas todo mundo aqui conhece como Bela Vista. Exatamente como o filho dela, de 5 anos, havia dito. A propósito, ela diz que hoje o filho dela tem 19 anos e já rendeu muitos relatos, que qualquer dia desses ela compartilha aqui com a gente também. E por hoje é só, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!